Minha vida foi roubada de mim, e a verdade é ainda pior. Parte 1. Desde que me lembro, sempre fui comparada à minha prima. Não importava o que eu fizesse, ela era o padrão de perfeição. Crescemos lado a lado, mas vivemos realidades opostas. Enquanto eu aprendia a me contentar com pouco, ela nunca precisou desejar nada. Se queria algo, bastava um pedido. Para a família, ela representava o que todos almejavam: beleza, status, dinheiro. E eu? Eu era só um lembrete do que ninguém queria ser. Isso nunca foi dito abertamente, mas estava nos olhares, nos gestos, nos elogios direcionados a ela e na indiferença voltada para mim. Se ela conseguia algo, era por merecimento. Se eu conseguia, era por sorte. Se ela falhava, encontravam desculpas. Se eu falhava, era esperado. A vida seguiu, e algo inesperado aconteceu. Engravidamos praticamente ao mesmo tempo. Pela primeira vez, eu acreditei que haveria algo que nos unisse de verdade. Mas até nisso, a comparação estava presente. O bebê dela era celebrado. O meu, tolerado. Mesmo assim, quis aproveitar meu momento. Organizei um chá de bebê, um evento simples, mas feito com carinho. Gastei mais do que podia, contando que a família traria presentes que ajudariam nos primeiros meses da minha filha. Mas quando o dia chegou, a verdade ficou clara. Minha prima marcou o chá de bebê dela no mesmo dia. A casa estava arrumada, a mesa cheia de comida, e o silêncio era ensurdecedor. Esperei. Cada minuto que passava, a esperança diminuía. Alguns amigos apareceram, sorriram, tentaram amenizar a situação, mas não havia como ignorar. Minha família inteira estava com ela, comemorando como se eu nem existisse. Enquanto recolhia os restos da festa vazia, sentia um nó apertando meu peito. Eu já deveria estar acostumada, mas nunca era menos doloroso. E no fundo, uma pergunta ecoava: até quando eu seria invisível? Curta e compartilhe para a próxima parte. Minha vida foi roubada de mim, e a verdade é ainda pior. Parte 2. Depois do chá de bebê, fiz o possível para seguir em frente. Já estava acostumada a ser deixada de lado pela família, mas dessa vez o sentimento era diferente. Não era apenas frustração, era solidão. Eu não podia mais contar com eles, mas precisava ser forte. Minha filha viria ao mundo em poucos meses, e tudo o que eu queria era dar a ela o que nunca tive: amor incondicional. Mas então, algo inesperado aconteceu. Minha prima, a intocável, a mulher que sempre teve tudo, perdeu seu bebê ainda durante a gestação. A notícia se espalhou rapidamente. Em questão de dias, sua imagem de felicidade se desfez, e ela desapareceu da vida pública. Pela primeira vez, sua vida não era perfeita. Foi nesse momento que ela voltou a se aproximar. No começo foi sutil, pequenos gestos, mensagens, uma tentativa discreta de reatar o que um dia tivemos. Aos poucos, tornou-se algo maior. Ela dizia sentir saudade da nossa infância, falava sobre como nos distanciamos com o tempo e sobre como queria estar por perto agora. A família apoiava essa reaproximação. Diziam que era um gesto bonito, que eu deveria entender sua dor. E por mais que um lado meu ainda sentisse o peso do passado, aceitei. Ela estava sofrendo, e eu não tinha motivos para afastá-la. Com o passar dos meses, sua presença se tornou constante. Acompanhava cada detalhe da minha gravidez. Ajudava nas compras do enxoval, fazia questão de dizer o quanto estava feliz por mim. Eu estranhava na intensidade, mas nunca tive uma rede de apoio. Pela primeira vez, alguém da minha família parecia se importar de verdade. Quando minha filha nasceu, a presença dela aumentou. Ela estava sempre disponível para ajudar, disposta a cuidar, a embalar minha bebê nos braços, a se fazer necessária na nossa rotina. Os elogios e carinhos eram constantes. Em alguns momentos me perguntava se aquilo era normal, se não havia algo a mais na forma como ela olhava para minha filha. Mas ignorei esse sentimento. Afinal, ela só queria estar perto, só queria ajudar. Foi o que eu acreditei. Curta e compartilhe para a próxima parte. Minha vida foi roubada de mim, e a verdade é ainda pior. Parte 3. Os primeiros meses da maternidade foram intensos. Entre noites mal dormidas e a adaptação à nova rotina, minha prima continuava presente. Era prestativa, atenta, sempre disposta a ajudar. Quando eu precisava descansar, ela se oferecia para segurar a bebê. Se eu estava ocupada, ela cuidava de tudo como se fizesse parte daquela casa. A família enxergava isso como um ato bonito. Diziam que depois da perda, estar ali era algo terapêutico para ela. Eu queria acreditar que era só isso, mas às vezes o jeito como ela olhava para minha filha me fazia hesitar. Havia uma intensidade ali que eu não sabia explicar. Ainda assim, ignorei. Minha filha tinha alguém que a amava, e eu não via problema nisso. Até que tudo mudou. Foi em uma noite comum. Minha filha já estava maior, dormia melhor, e eu começava a recuperar meu fôlego. Coloquei-a no berço como sempre fazia. Conferi se estava confortável, ajeitei a coberta e fui para o meu quarto. Dormi tranquila, sem saber que aquela seria a pior noite da minha vida. Quando acordei, algo parecia estranho. O silêncio da casa era diferente. Meu corpo ficou tenso antes mesmo que minha mente processasse o que estava errado. Levantei.
Fui até o quarto da minha filha e então senti meu coração parar. O berço estava vazio. O choque me prendeu no lugar. Meu olhar percorreu o quarto, como se fosse encontrá-la em algum canto, como se isso fosse um erro. Minhas mãos tremiam, minha respiração ficou pesada. Corri para a sala. Procurei por toda parte, mas não havia sinal dela. O desespero me engoliu. Liguei para a família, para a polícia, para qualquer pessoa que pudesse me ajudar. Cada segundo sem resposta era uma tortura. A família tentou me acalmar, dizendo que tudo se resolveria, que talvez fosse um engano. Mas algo dentro de mim dizia que não. Horas se passaram. Nenhuma pista, nenhum vestígio. Minha filha simplesmente desapareceu. E como se não bastasse, no meio do caos, recebi uma notícia inesperada. Minha prima havia se mudado para a Europa. Sem despedidas, sem explicações, sem deixar rastros. Curta e compartilhe para a próxima parte. Minha vida foi roubada de mim e a verdade é ainda pior. Parte 4. Os dias após o desaparecimento foram um borrão. Minha vida se resumia a buscas, perguntas sem respostas e um vazio impossível de preencher. A polícia dizia que estava investigando, mas o tempo passava e nenhuma pista surgia. O caso esfriava, e a única coisa que restava para mim era o desespero. Minha prima havia sumido quase ao mesmo tempo que minha filha. Mas dias depois, consegui finalmente falar com ela. Uma ligação rápida, carregada de tensão. Sua voz parecia distante, instável. Disse que aquela sequência de perdas tinha sido insuportável. Mencionou o próprio luto pela perda do bebê, e agora o desaparecimento da minha filha, como se tudo tivesse se tornado grande demais para suportar. Ela contou que precisava se afastar, deixar tudo para trás, começar de novo longe dali. Afirmou que a dor de estar perto dos lugares onde tudo aconteceu a consumia, e por isso havia ido embora. Tentei entender, mas mesmo com todas as justificativas, a desconfiança nunca desapareceu. As semanas viraram meses. Eu já não era mais a mesma pessoa. Não havia alegria, não havia descanso, apenas uma busca interminável por respostas que ninguém parecia ter. A família me olhava com pena, dizendo que tudo se resolveria, mas suas palavras nunca traziam conforto. Então algo aconteceu. Certa noite, sem conseguir dormir, peguei o celular e rolei sem rumo pelas redes sociais. Foi quando a vi. Minha prima. A mulher que sumiu sem explicações, agora exibia sorrisos em fotos de uma nova vida na Europa. Mas não era isso que fez meu estômago revirar. No fundo de uma das fotos, havia uma bebê. A legenda falava sobre felicidade, sobre um recomeço. A menina estava em um carrinho, vestida de forma impecável. Uma criança perfeita, encaixada na vida perfeita que minha prima sempre teve. Meu corpo gelou. Fiquei encarando a tela, tentando encontrar uma explicação racional. Mas quanto mais eu olhava, mais um sentimento crescia dentro de mim. Algo não fazia sentido. O tempo passou e tentei ignorar. Eu não tinha provas, não podia fazer acusações sem sentido. Mas dentro de mim, algo gritava. E pela primeira vez eu me perguntei: e se minha filha nunca tivesse desaparecido? Curta e compartilhe para a próxima parte. Minha vida foi roubada de mim e a verdade é ainda pior. Parte 5. Mesmo depois daquela ligação, eu não consegui esquecer a imagem da bebê nas redes sociais. A explicação da minha prima parecia sincera, e durante algum tempo tentei aceitar que sua fuga era apenas uma forma de lidar com o próprio luto. Mas algo não se encaixava. Continuei acompanhando sua vida de longe. As fotos eram frequentes. Sorrisos, viagens, paisagens exuberantes. E sempre havia a menina. A cada nova imagem, mais crescida, mais desenvolvida. E a dúvida que havia nascido como um incômodo sutil foi se tornando insuportável. 2 anos se passaram desde o desaparecimento da minha filha. Em um momento de coragem, decidi retomar o contato. Mandei uma mensagem e em pouco tempo falamos novamente por telefone. A conversa foi leve, superficial, quase ensaiada. Ela se mostrava feliz, realizada, dizia que sua nova vida era tudo o que precisava. Perguntei de maneira casual a idade da criança que aparecia nas fotos. Ela respondeu sem hesitar: 1 ano. Senti o sangue fugir do meu rosto. Sabia que aquilo não podia ser verdade. A menina nas fotos aparentava ser bem mais velha, com traços e comportamentos que não condiziam com a idade que ela havia afirmado. A partir daquele momento, tudo mudou. A inquietação se transformou em convicção. Eu não podia mais ignorar os sinais. Sem pensar 2 vezes, vendi meu carro, aluguei meu apartamento, peguei tudo que tinha guardado e comprei uma passagem só de ida. Eu iria até a Europa. E desta vez eu não voltaria sem respostas. Curta e compartilhe para a próxima parte. Minha vida foi roubada de mim e a verdade é ainda pior. Parte 6. Aterrissei na Europa com um único objetivo: descobrir a verdade. Não importava o tempo que levasse, nem o que eu precisasse fazer. Eu queria minha filha de volta. Minha prima não sabia que eu estava ali. Isso me dava vantagem. Antes de qualquer coisa, contratei um detetive particular. Alguém discreto, experiente, que pudesse levantar informações sem chamar atenção. A primeira coisa que descobrimos foi o mais óbvio. Não existia nenhum registro de parto em nome dela. O que havia, no entanto, era ainda mais perturbador.
Minha prima entrou na Europa com a criança usando documentos falsos. Não existia nenhuma gravidez, nenhum hospital, nenhum histórico médico. Apenas um registro feito pouco tempo depois do desaparecimento da minha filha. O tempo pareceu parar quando ouvi essa informação. A cada nova descoberta, a verdade se tornava mais clara. Minha filha nunca esteve desaparecida. Ela foi roubada, levada para outro país, rebatizada com um novo nome, vivendo uma vida que não era dela. Eu precisava de provas. Pedi ao detetive que se aproximasse da menina, que conseguisse algo que servisse para um exame de DNA, qualquer coisa, um fio de cabelo, um pedaço de tecido, um objeto que tivesse contato com ela. Eu precisava de uma confirmação irrefutável. Enquanto isso, assistia de longe a vida perfeita que minha prima exibia sem remorso. Cada foto, cada sorriso, cada momento postado como se nada tivesse acontecido, mas a verdade estava mais perto do que nunca. E quando ela viesse à tona, não haveria mais como fugir. Curta e compartilhe para a próxima parte. Minha vida foi roubada de mim, e a verdade é ainda pior. Parte 7. A espera pelo resultado do exame foi a mais longa da minha vida. O detetive havia conseguido o que precisava: uma amostra de cabelo da criança, recolhida discretamente durante uma das visitas à escola onde ela estudava. Era o suficiente para realizar o teste de DNA com precisão. Quando ele me entregou aquele pequeno envelope com o fio cuidadosamente embalado, senti como se estivesse segurando o último elo entre mim e minha filha. Aquilo poderia mudar tudo. O laboratório foi acionado imediatamente. Os dias que se seguiram foram um martírio. Eu não conseguia me alimentar, não dormia, não pensava em nada além da resposta que estava por vir. E então, ela chegou. O laudo era frio e técnico, mas carregava um peso que nenhuma palavra conseguiria descrever. Compatibilidade genética confirmada. Ela era minha filha. O mundo pareceu girar. O peito apertou, a visão ficou turva. Uma onda de emoções me atravessou. Alívio, dor, revolta, amor. 2 anos se passaram desde que a colocaram naquele berço pela última vez. 2 anos acreditando que ela havia sumido, enquanto na verdade estava sendo criada por outra pessoa. Pela mesma que se dizia minha família. Com a prova em mãos, o detetive levou tudo à polícia. Junto aos documentos falsos usados para levar a criança à Europa, o caso passou a ser tratado como sequestro e falsidade ideológica. Minha filha estava viva. E agora, pela primeira vez, a justiça estava a caminho. Curta e compartilhe para a próxima parte. Minha vida foi roubada de mim, e a verdade é ainda pior. Parte 8. Com a investigação em andamento e todas as provas reunidas, o processo se fortaleceu rapidamente. A justiça começava a se mover, e minha prima, que por tanto tempo viveu como se nada tivesse acontecido, agora era formalmente investigada por sequestro, falsificação de documentos e tráfico internacional de menor. Mas o que eu não imaginava era que a facada mais profunda ainda estava por vir. Durante o andamento do caso, fui chamada para uma audiência preliminar, onde os documentos reunidos seriam confrontados com testemunhos. E foi ali, sentada diante de pessoas que fingiram me amar a vida inteira, que a verdade veio à tona. A defesa da minha prima apresentava cartas de apoio de membros da minha própria família. Pessoas que durante todo o meu sofrimento diziam palavras de consolo vazias, mas que agora assumiam que sabiam da verdade desde o início. Eles não apenas silenciaram diante do crime, eles o acobertaram. Enquanto eu chorava, implorava, buscava respostas e me culpava todos os dias, eles já sabiam onde minha filha estava. Viram a dor nos meus olhos e, mesmo assim, me ofereceram apenas mentiras e olhares de pena. O argumento deles, que minha prima estava em condições melhores para criar uma criança. Que com ela, minha filha teria uma vida digna, cercada de conforto e oportunidades. Comigo, segundo eles, ela seria apenas mais uma pobre coitada como a mãe. A dor dessa revelação foi mais violenta do que tudo que já havia enfrentado. Não era só a traição de uma prima, era o abandono completo daquilo que eu um dia chamei de família. E naquele instante, com o coração em ruínas, entendi que meu caminho não era mais ao lado deles. Curta e compartilhe para a próxima parte. Minha vida foi roubada de mim, e a verdade é ainda pior. Parte final. O dia da sentença chegou. Minha prima foi condenada por sequestro, falsificação e por ter levado minha filha para outro país com documentos falsos. A justiça determinou sua prisão e o pagamento de uma indenização financeira considerável pelos danos causados. Ela chorou, pediu perdão, disse que só queria preencher o vazio que a perda do bebê havia deixado. Mas nenhuma justificativa seria suficiente para apagar o que ela fez. Nada devolveria os anos roubados da infância da minha filha, nem o que vivi sozinha, destruída por uma dor que eles mesmos poderiam ter impedido. Quanto à minha família, os mesmos que me abraçavam com palavras de consolo, enquanto compactuavam com a mentira, me viraram as costas de vez. Disseram que eu era cruel, que destruía a vida de uma mulher já devastada, que minha filha teria tido um futuro melhor se eu tivesse deixado tudo como estava. Mas eu não me abalei. Com a guarda da minha filha oficialmente restituída e o valor da indenização em mãos, tomei minha decisão.
permaneceria na Europa. Não por fuga, mas por liberdade. Decidi cortar os laços com todos que compactuaram com meu sofrimento e recomeçar do zero, longe de tudo aquilo que um dia me feriu. Comecei do pouco que tinha, com o que sobrou da força que me manteve viva até ali. E aos poucos, fui construindo uma nova vida. Abri um pequeno negócio, que cresceu com o tempo. Vi minha filha sorrir, brincar, crescer. Vi o brilho nos olhos dela refletir a minha força. Hoje, somos só nós duas. Mas não nos falta nada. A mulher desacreditada, ignorada, invisível, agora é mãe, empresária e dona da própria história. E não precisei de nenhum deles para chegar até aqui. Curta, compartilhe e nos siga para a próxima história.